Muito bem, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós estamos na segunda carta aos Tessalonicenses. Nós vamos terminar o capítulo 2, versículos 13 a 17. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, 13 a 17. A leitura que eu vou fazer aqui é na NVI, Nova Versão Internacional. Quem possuir aí uma versão diferente, não se preocupe, as palavras podem ser diferentes, mas o contexto é o mesmo daquele que você possui em mãos. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, 13 a 17. Tessalonicenses 2, 13 a 17. Na NVI encontra-se assim: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele o chamou para isso por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que foram ensinadas a vocês, quer de viva voz, quer por carta nossa. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Palavra do Senhor. Aqui nós encontramos uma exortação para que aqueles irmãos permanecessem perseverantes na fé que receberam. E é interessante pensar que a fé aqui, vou pegar a minha água, é bom nós lembrarmos que a fé é um dom de Deus. A fé não é algo que eu e você produzimos por nós mesmos. É algo que Deus colocou em nós. Alguns receberam uma dose duplicada de fé. Então, alguns foram beneficiados com uma dose grandiosa de fé. Mas fé, todos nós temos, e toda a fé que temos foi dada por Deus, é um dom de Deus. A fé é um dos dons espirituais que é dado a nós, né? É claro que eu e você podemos trabalhar a nossa fé. E de que forma que nós fazemos isso? Quanto mais eu e você andamos com Deus, quanto mais eu e você temos intimidade com o Senhor, é claro que a nossa fé vai aumentar. Por quê? Porque você vai ver as maravilhas de Deus. Você vai contemplar as ações grandiosas do Senhor na sua vida, e isso vai fazer com que você creia mais e mais. Então, fé e acreditar são coisas similares. Então, a sua crença,
o seu acreditar, ele será cada vez maior por estar andando cada vez mais com Deus. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que ele queria dar graças a Deus, ele queria agradecer a Deus, por causa daqueles amados irmãos que estavam andando com fé. Não era o Gilberto Gil, não, né? Andar com fé eu vou, que a fé não costuma, não era isso. Mas a fé deles não estava falhando, não. A fé deles estava firme. Apesar das perseguições, como nós lemos nos versículos anteriores, apesar das perseguições que eles sofriam, tanto perseguições de judeus, quanto perseguições dos gregos, quanto a perseguição dos romanos, eles estavam firmes na fé. E esta palavra do apóstolo Paulo é uma exortação para que eles continuem firmes nessa fé. Esse texto ao qual nós lemos aqui, ele traz um pensamento doutrinário muito importante. Aquela questão sobre se é Deus que escolhe as pessoas ou são as pessoas que escolhem Deus, né? Eu quero dizer para você, querido, eu sei que nós vamos encontrar pessoas que vão pensar diferente, não tem problema nenhum. Pessoas que pensam diferente vão para o céu da mesma forma, né? Porque o que nos leva ao céu é a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida. A gente precisa desta fé para chegar-se a Deus. A fé é um dom de Deus. Então Deus colocou a fé em mim e em você. O fato de eu e você nos achegarmos a Deus é porque a fé que Deus colocou em nós nos impulsiona a isso. Certo? Eu espero que você concorde com isso. Se você concordar com isso, então já tem meio caminho andado. Então você vai começar a imaginar no seguinte. Pensa na seguinte situação, né? O evangelho que alcançou a sua vida, ele foi pregado a muitas outras pessoas. E de repente foi pregado para pessoas no mesmo dia em que você teve um encontro com Jesus. E naquele dia haviam pessoas que também fizeram a sua decisão por Cristo Jesus, mas também teve pessoas que não fizeram. A palavra não foi a mesma? A exortação não foi a mesma? O incentivo não foi o mesmo? Não foi o mesmo Espírito Santo que convenceu? O Espírito Santo é o mesmo, mas ele convence uns e não convence outros. Por que será? Não, é porque a pessoa teve a escolha. Será que a pessoa teve a escolha mesmo? Ou será que ela não foi tocada de uma forma especial? Será que a fé salvadora não tocou de forma especial naquela vida? Se isso não aconteceu, é porque provavelmente aquele momento não era o momento em que Deus queria que aquela pessoa tivesse esse encontro. Por isso é que nós lemos aqui no texto, o versículo 13 diz que nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Percebe que é uma obra de Deus? Como diria a Ana Paula Valadão, né? Quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz aquilo que propôs o seu coração. Ele é que nos chama. E Ele chama uns e não chama outros. Por quê? Porque é a vontade soberana de Deus. É Ele que opera esta obra em cada um de nós. E por que Ele chamou uns, não chamou outros? Ele chamou, e quem chamou,
chamou por meio do Evangelho, para que nós recebêssemos uma graça. E graça, você sabe que é um presente ao qual nós não merecíamos receber. Essa é a definição de graça. Graça é quando você recebe algo que não merecia. Misericórdia é quando você não recebe aquilo que você deveria receber. Essas são as diferenças entre essas duas palavras. Pela graça do Senhor, nós recebemos o presente de sermos salvos, de sermos chamados filhos de Deus. Pela misericórdia de Deus, esses que foram chamados não vão receber aquilo que mereciam. O que é que mereciam? Morte eterna. Porque todos nós merecíamos isso. Mas, pela bondade do Senhor, tanto os Tessalonicenses, quanto eu e você que ouvimos a palavra salvadora do Senhor Jesus, nós recebemos graciosamente, gratuitamente, esse presente imerecido, que é a salvação em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, então, ele vai dizer para aqueles irmãos permanecerem firmes nesta fé. A ideia aqui também, querido e querida, não é que o fato de eles deixarem de permanecer na fé vai fazer com que eles percam a fé. É como aquela brasa que é tirada da fogueira. Se você tira aquela brasa ardente da fogueira e deixa ela distante, ela esfria. Mas nela, ali, ainda existe, mesmo que apagada, a chama para tornar ela novamente radiante. Então ela precisa ser recolocada na fogueira para que ela se aqueça novamente e volte. Para que ela volte novamente a brilhar, a queimar. O apóstolo Paulo está dizendo aos Tessalonicenses para manterem-se na fogueira. Fiquem na fogueira. Porque enquanto vocês estão unidos, enquanto vocês estão juntos, enquanto vocês estão firmes, vocês estão na mesma fé. Esta é a exortação que o apóstolo Paulo então faz aos nossos irmãos tessalonicenses. E a oração dessa exortação é que o próprio Senhor Jesus Cristo e também o Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração daqueles amados irmãos, fortalecendo a cada um. Para quê? Para continuarem fazendo aquilo que é necessário ser feito. Para continuarem amando uns aos outros. Para continuar tendo comunhão uns com os outros. Para continuar louvando e adorando a Deus. Para continuar servindo ao Senhor. Para continuar pregando o Evangelho da salvação. Para alcançar mais e mais vidas para o reino de Deus. Ele chama tudo isso de fazer o bem. Continuem fazendo o bem, tanto em atos, tanto em ações, quanto em palavras. Isso só é possível mediante a fé que aqueles irmãos tinham em Cristo Jesus. Eu e você também podemos fazer tudo isso. O que eu e você precisamos? Nós fomos chamados por Cristo Jesus. Se você foi chamado por Cristo Jesus, então levante sua mão que nem o Márcio e diga amém. Obrigado. Amém. Você foi chamado por Cristo. Se você foi chamado, querido, querida, você devia fazer, eu não sei quantos aqui estão tendo a possibilidade de assistir os Jogos Paralímpicos, né? Infelizmente, como não dá Ibope, Jogos Paralímpicos não dá Ibope. Os Jogos
olímpicos ainda dão algum ibope, os paralímpicos dão pouco ibope. Então, a detentora dos direitos de transmissão, ela passa algumas coisas lá no seu canal principal, e um dos canais fechados ela passa algumas coisas durante o dia. E aí eu tenho assistido algumas provas, né? E assim, os testemunhos que nós temos ouvido, o testemunho que pelo menos eu tenho presenciado de brasileiros, atletas paraolímpicos, dando testemunho, ganham a medalha e a primeira coisa que eles falam assim: eu quero agradecer a Deus e ao Senhor Jesus Cristo porque através deles é que eu consegui alcançar. A maioria deles tem feito esse testemunho. E não tem como não se emocionar com algumas dessas situações. Hoje nós estávamos assistindo e um rapaz do Canadá, eu acho que era do Canadá, ele venceu uma prova de natação e você olhava para ele assim fisicamente, não tinha nada. Esse rapaz aí é atleta paralímpico, ele tem deficiência intelectual, é um problema mental. Então, ele e os outros que concorreram ali na mesma categoria têm esse problema. E quando começou a tocar o hino do país dele, ele chorava de cair lágrimas. Não tinha como você também não se emocionar. E imaginar a luta que eles têm no seu dia a dia para chegarem ali. Não é possível chegar aonde eles chegam sem fé, sem acreditar que eles podem conseguir. Uma das nossas atletas brasileiras, ela tem nanismo, né? A Nanzinha, a Maiara, se eu não me engano o nome dela. Eu estou tentando lembrar o nome dela. Ela ganhou bronze. Ela participou da prova e a intenção dela era participar da prova e era terminar a prova. Ela não tinha expectativa nenhuma de ganhar medalha e ela ganhou bronze. E aquela menina, ela chorava e ela falava assim: glória a Deus, eu quero agradecer a Jesus, porque eu vim aqui só para participar, eu queria só para participar, a minha meta era ser melhor do que eu tenho sido, eu queria fazer um tempo melhor do que eu fiz, e eu não fiz só o melhor tempo, eu ganhei, eu estou saindo daqui com uma medalha de bronze. Gente, não tem preço isso, não tem preço, dá vontade de ser atleta, né? Até falei para Deise, poxa, né, dá vontade de cortar o pé, né? Dá vontade de cortar o pé e me tornar, né? Eu sei, eu estou exagerando, né? Alguma vez eu fiquei muito triste de ver aquele César Cielo, né? César Cielo. Ele chorando, com muita raiva, porque ele não conseguiu ganhar a medalha de prata. Ele estava chorando de raiva. Então, só quem sofre e quem luta e alcança sabe o preço, né? A corredora Vanessa Hipólito, corredora, né? Ela ganhou bronze hoje nos 100 metros da categoria dela, corrida. Aquela mulher, ela já teve 200 tumores. Ela já fez operação no intestino, você não tem ideia. Aí ela veio para as Paralimpíadas e ela passou mal, teve hemorragia, e foi feito exame lá e ela falou: não quero nem saber o que é, eu vou me preocupar com isso depois. Eu quero fazer a minha prova. E ela fez a prova e hoje ela ganhou bronze. Assim, milagre do Senhor. O outro rapaz lá, ele corre com uma bicicleta, todos os corredores lá, eles têm as melhores bicicletas do mundo. Ele fabrica a sua bicicleta.
Ele não consegue, ele não tem o respaldo do Comitê Olímpico, do Comitê Paralímpico, para ter o mesmo equipamento que os melhores atletas do mundo têm. Ele mesmo fabrica. E hoje também ele ganhou bronze. Assim, tudo isso só é possível pela fé. Assim como aqueles irmãos de Tessalônica são louvados pelo apóstolo Paulo por permanecerem na fé, e ele ora a Deus para que eles permaneçam assim. Eu e você também precisamos permanecer na nossa fé em nosso Deus, nosso Senhor e nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele não tem desamparado a cada um de nós. Você pode até achar que sim. As lutas, as dificuldades que você enfrenta no seu dia a dia, pode te levar a pensar nisso. Mas Ele está cuidando de cada um de nós. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça para a nossa fé aumentar cada dia mais para a honra e glória dele. Amém? Amém. Muito bem. Vamos tocar em pé e vamos orar? Quero agradecer a sua presença, meu querido irmão, querida irmã. Você também que está aí em nossa live nesta noite, Deus abençoe você, meu querido, minha querida. Fica aqui o abraço da Primeira Igreja Batista em Parque Fernanda. E eu aqui, pastor Nelson, também te abraço em nome de Jesus. Quero orar por sua vida também. Pai nosso que estás no céu, nós louvamos a Ti, agradecidos por esta noite que o Senhor permitiu em que estivéssemos aqui na Tua casa de oração para ouvir da Tua palavra, para aprender um pouco mais, Senhor Deus, de Ti, para compartilhar nossas dores e alegrias e também cantar hinos, cânticos que exaltam o Teu santo nome. Obrigado, ó Deus, por cada vida que se propôs a estar conosco aqui, seja presencialmente, seja através da nossa transmissão. Abençoa as suas famílias, os seus lares, e nos dê, Senhor Deus, uma noite tranquila, uma noite de renovação de forças, para um novo dia que se inicia. Pai, preparas, ó Deus, aquele encontro que teremos no próximo sábado, para a honra e glória de Ti mesmo. É a nossa oração, agradecidos a Ti, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. 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 Querido, querida, obrigado pela sua presença. Os irmãos e irmãs que vão ficar aqui para o nosso ensaio, mais 2 minutinhos a gente já inicia.